R$ 1.600 em apenas 7 dias. Parece impossível para você? R$ 1.600 em 7 dias no conforto da tua casa, trabalhando perto dos teus filhos. Já imaginou poder trabalhar apenas 7 dias no mês e ganhar R$ 1.600 com a venda de bolos caseiros aí no teu bairro, na tua cidade? Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade, e durante todo este evento eu vou te provar que você vai ser totalmente capaz de mudar a tua vida para sempre com os bolos caseiros. Esses que são os produtos mais simples, mais fáceis e com certeza mais lucrativos do Brasil inteiro quando o assunto é confeitaria. Milhares e milhares de mulheres começaram do absoluto zero com bolos caseiros e hoje são o maior sucesso nas suas regiões, vendendo centenas e centenas de bolos caseiros. E essas mulheres começaram do absoluto zero, com receitas validadas, que faziam sentido também para a região delas, mas principalmente elas aplicaram nesses bolos algo que vem de geração em geração, que é a memória afetiva. Aquela memória que a gente só é capaz de encontrar dentro de um lar, dentro de uma casa. As melhores receitas de bolos caseiros do mundo foram compartilhadas em uma mesa, num café da tarde, dentro de alguma casa. E é com essa casa aberta que eu quero que vocês iniciem esse grande evento comigo. Sintam que eu estou abrindo as portas da minha casa para vocês aprenderem os melhores bolos caseiros do mundo. Aqui durante esse evento eu vou te entregar o passo a passo 100% validado e que milhares e milhares das nossas alunas já colocaram em prática e conquistaram a tão sonhada independência financeira, a tão sonhada renda extra no conforto de suas casas. É aí, da tua casa, ligada aqui comigo na minha casa, que a gente vai fazer história a partir do dia de hoje. E eu tenho certeza que de hoje em diante a tua vida vai mudar para sempre. Assim como aconteceu comigo, mas principalmente assim como aconteceu com todas essas alunas que estão aparecendo aí na tela para você. Elas começaram do zero, sem o apoio de ninguém, sem o reconhecimento de ninguém, desesperadas, querendo uma nova fonte de renda, querendo estar mais presentes na vida dos seus filhos, querendo uma renda extra. Pensaram até mesmo em desistir da confeitaria e encontraram nos bolos caseiros a forma mais fácil de estar em casa, de trabalhar em casa, de fazer das suas casas uma empresa de sucesso. E esse é o meu convite, esse é o movimento que eu quero causar em vocês. A sua casa pode ser o seu negócio. A sua casa pode trazer para você a liberdade financeira que você sempre sonhou. Sejam bem-vindas ao nosso evento, o Festival dos Bolos Caseiros e Regionais. E como você vai fazer para ganhar R$ 1.600 em apenas 7 dias aí da tua casa. Porque a nossa casa é o melhor lugar do mundo para a gente empreender, para a gente ganhar dinheiro e com isso ainda ter a maravilha de poder trabalhar perto dos nossos filhos. Que coisa boa é a gente poder trabalhar e ver os nossos filhos, trabalhar e poder cuidar dos nossos filhos. Eu vivi isso e sei o quanto é importante para quem é mãe ter essa possibilidade
de ficar em casa perto dos filhos, não perder essa fase do crescimento dos filhos que é tão importante. E os bolos caseiros, ele é capaz de mudar vidas. Os bolos caseiros, eles são capazes de mudar a tua vida da água para o vinho. Sabe aquele bolo mais pesquisado na internet? Gente, é comprovado. O bolo perfeito de cenoura com chocolate é o bolo mais pesquisado mundialmente na internet. Isso mesmo. E muitas pessoas reclamam todos os dias que não conseguem fazer com que o bolo caseiro de cenoura saia perfeito. A gente tem alunas que ganham muito dinheiro com o bolo caseiro de cenoura. Ele é um bolo que não pode faltar no seu cardápio, independente da sua região. Porque aqui no evento eu quero entregar para vocês receitas que fazem sentido não apenas na minha região e na região de todas as minhas alunas que já estão ganhando muito dinheiro com bolos caseiros, mas na região de vocês que estão hoje dando esse primeiro passo para fazer da casa de vocês um negócio de sucesso com bolos caseiros. Na aula de hoje eu vou entregar para você o primeiro segredo de uma boleira de sucesso. Aquela mulher iniciante que está colocando toda a sua esperança num negócio de bolos caseiros, vai ser entregue para você, mulher, aqui hoje. O segredo número 1, o segredo do bolo caseiro de cenoura perfeito. Esse bolo que vai ser o pontapé inicial para você começar a sua produção de bolos caseiros 100% em casa, podendo ganhar até R$ 1.600 em apenas 7 dias. Tá bom para você? Você gostaria de ganhar R$ 1.600 em 7 dias? Coloca aí para mim nos comentários. Serei uma boleira de sucesso. Eu vou olhar depois todo mundo que está participando. Vamos criar este movimento. Eu serei uma boleira de sucesso. Para a gente ver todo mundo que está participando, todo mundo que está se envolvendo. E você, ao afirmar publicamente que você será uma boleira de sucesso, pode ter certeza que aumentam e muito as suas chances de fazer acontecer também. Eu vou estar aqui desse lado fazendo a minha parte. Vou entregar o meu melhor para você e uma oportunidade única para você fazer da sua casa, junto com a minha casa, e nós duas juntas, como sócias, fazer um negócio de sucesso a partir da tua casa com os bolos caseiros da vovó. Então coloca aí nos comentários, eu serei uma boleira de sucesso. Coloca. Já começa a edificar que você vai ser essa boleira de sucesso na tua região. Não importa se ninguém está te apoiando, não importa se ninguém acredita em você, não importa se na tua região já tem muita concorrência. Eu te garanto que nós duas juntas, agora você não está mais sozinha, juntas faremos acontecer. Vai acontecer. O teu sonho vai acontecer. Você vai ser uma confeiteira reconhecida com bolos caseiros aí na tua região. Agora vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. A primeira receita do nosso evento é o bolo perfeito de cenoura. Com esse bolo, você já consegue começar sem precisar de batedeira. Mas posso falar uma coisa? O bolo da aula de amanhã você não vai precisar nem de batedeira e nem de liquidificador, que é o que a gente vai usar na aula de hoje. Então, já fica atenta, porque se você vai ficar arrepiada com a aula de hoje, você não perde por esperar o que te espera na próxima aula. Bolo sem batedeira, sem liquidificador, fácil de fazer. Ó, não vou falar mais nada, porque senão vou estar dando spoiler da próxima aula para você, certo? Então, o que a gente vai precisar? Liquidificador, certo? Agora vamos começar com a nossa receita maravilhosa. Então, liquidificador você vai precisar, certo? Então vamos lá, vou passar para vocês os ingredientes. Um dos truques para o bolo de cenoura perfeito e que muitas pessoas não falam na internet e nem em muitos cursos que eu já vi por aí, é que a quantidade de cenoura faz total diferença para o resultado final.
Se você colocar cenoura de menos, o bolo acaba não ficando com o gosto característico da cenoura. Se você coloca cenoura demais, esse bolo fica pesado e com uma grande chance de murchar, afundar e até mesmo abatumar, certo? Então você já sabe aí, ó, cenoura é muito importante colocar a quantidade exata e eu já vou te passar isso, tá? Então a gente vai começar colocando no liquidificador 3 ovos. Os ovos em temperatura ambiente. Vamos colocar 200 gramas de cenoura. Esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo. Muitas confeiteiras iniciantes com os bolos caseiros cometem esse erro. Pegam receitas soltas da internet e diz: coloque 3 cenouras, tá? Mas 3 cenouras, que tamanho, qual o peso? Então, coloque 200 gramas de cenoura. Aí você pode falar: Mahara, eu não tenho a balança. Então, você vai colocar 2 cenouras pequenas ou uma cenoura grande. É muito difícil não ficar encaixado ali entre 200 e 210 gramas, seguindo 2 cenouras pequenas ou uma cenoura grande, tá? Mas se você tem a balança, vai na balança e coloca 200 gramas. Vou colocar aqui. Coloquei o óleo também, 150 ml de óleo, tá? Aqui vai outro truque para que a gente complemente o segredo do bolo caseiro de cenoura perfeito. Gente, o óleo tem que ser um óleo de qualidade, um óleo bom. Não pode ser aquele óleo mais baratinho. Por quê? Porque o óleo, ele solta, além de cheiro, ele solta um gosto residual no bolo de cenoura ou no bolo, qualquer outro sabor que seja à base de óleo. Então a gente tem que cuidar muito. Que se a gente vai escolher trabalhar com bolos caseiros à base de óleo, que a maioria são os bolos até feito no liquidificador, que é maravilhoso para quem está começando, então escolha um óleo de boa qualidade, tá? Certo? Aqui, então, coloquei esses 3 primeiros ingredientes, vou ligar o meu liquidificador e vou bater, tá? A gente precisa triturar muito, muito, muito bem a cenoura. Outra dica para o seu bolo de cenoura ficar perfeito. Aqui eu tô com um liquidificador bem potente. Mas, se você vai trabalhar com um liquidificador que não é tão potente, você já pode colocar a cenoura ralada aqui dentro. E eu tô colocando a cenoura crua também, tá? Então, eu vou ligar o liquidificador e bater muito bem esses 3 ingredientes. Vamos lá? Só que não. Bati muito bem esses 3 ingredientes, ó, ficou bem homogêneo, triturou muito bem a cenoura. Vou começar a adicionar o açúcar aos poucos, tá? Então eu vou ligar e vou ir colocando com a colher 200 gramas de açúcar. Bati muito bem o açúcar também aqui na minha massa. Agora a gente vai adicionar os ingredientes secos na mão, tá? Então é só essa primeira parte aqui com o liquidificador, super fácil, super simples. Vou pegar um recipiente aqui, tá? Então aqui agora vamos colocar aqui, ó, todo o líquido aqui. Agora o que a gente vai fazer? Colocar os ingredientes secos. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo. Mais um truque que vai contribuir para chegarmos no resultado de um bolo caseiro de cenoura perfeito é peneirar a farinha quando se trata de bolo de cenoura, tá? Então aqui, ó, 250 gramas, vou peneirar essa farinha. Peneirei, coloquei um pouquinho aqui, vou mexendo com o fouet, tá? Pode ser com o fouet, com uma colher, o que você tiver em casa. Vamos colocar mais farinha. É impossível você seguir esse passo a passo aqui que a gente tá fazendo junto com vocês e o bolo de cenoura de vocês darem errado, tá? Então eu tô passando todos os truques e segredos do bolo de cenoura caseiro perfeito, tá? Ó, não é uma massa que fica muito pesada, é uma massa que fica mais úmida, tá? Porque levou óleo, né?
A gente vai colocar mais um ingrediente seco ainda, que é o fermento. Então aqui, uma colher de sopa de fermento, tá? Olha que linda a nossa massa. Ó, uma massa que fica nessa textura aqui, tá? Importante eu falar pra vocês, se a massa ficar um pouco mais líquida que isso, também não tem problema. Provavelmente é porque os ovos que você utilizou eram grandes demais, tá? Mas não tem problema também, ó. O que não pode é essa massa ficar pesada e seca, porque daí depois é um bolo de cenoura que vai ficar seco. A gente quer um bolo de cenoura fofo e perfeito. Agora a gente vai colocar nas formas. Agora então, o que a gente vai fazer? Untar as formas. É muito importante para que a gente faça um bolo caseiro de cenoura perfeito, que ele fique o que? Lisinho. É tão ruim quando a gente desenforma o nosso bolo e fica se desmanchando, se descascando nas laterais, não é mesmo? E isso geralmente acontece ou porque a sua massa tá seca demais, ou é uma receita desbalanceada. Agora vocês não vão ter mais esse problema porque já acessaram aí a receita do bolo caseiro de cenoura perfeito, ou é porque vocês não estão untando a forma corretamente. Então aqui, ó, eu vou sugerir para vocês desmoldante. Desmoldante a gente agita e aperta. Ó, ele é gordura, então a gente tem que cuidar também para não colocar demais na forma, tá? Ó, coloquei. Vou colocar na outra também. Mas, se você não tem desmoldante, eu vou prometer para vocês a minha receita de desmoldante caseiro que eu vou entregar ao final do nosso evento. Então permaneça no grupo para não perder a sua vaga. Quem sai de dentro do grupo depois não consegue voltar mais. E aí no final do nosso evento, lá na sexta-feira, eu vou liberar um PDF com o passo a passo de um desmoldante caseiro super simples e econômico para você aplicar em todas as suas formas e o bolo sai maravilhoso, sai bem soltinho, não gruda na forma também, tá? Ou também, se você quiser já aplicar aí, pode ser também passar a manteiga e enfarinhar com a farinha, tá? Vamos lá. Já vou falar as medidas da forma para vocês. Vamos aplicando. E estou usando duas formas de 15 centímetros, tá? Porém, essa aqui que eu estou colocando primeiro, ela é uma forma de 15 centímetros de diâmetro por 8 de altura, tá? E essa outra aqui é 15 por 5 de altura, tá? Mas você pode colocar em duas de 15 por 8, só que vai ficar um bolo caseiro um pouco mais baixinho, tá? Coloquei a massa, 3 batidinhas para tirar as bolhas de ar. Deixei o meu forno pré-aquecendo por apenas 5 minutinhos em 180 graus, tá? Fica de 180 graus a 200 graus para assar o bolo caseiro de cenoura, certo? Não pré-aqueça o forno demais. Esse é outro truque segredo do bolo caseiro perfeito. Tem muita gente que coloca o forno para pré-aquecer e esquece da vida. Isso é o assinado, atestado de que o seu bolo vai ficar feio depois, de que o seu bolo vai ficar com a casca meia dura, que o seu bolo vai ficar, muitas vezes, vai crescer e depois vai murchar. Então, muito cuidado com a temperatura do forno, tá? Vou colocar lá, vai dar questão de 35 minutos, 40 minutos, meu bolo já está pronto. Sim, bolo caseiro de cenoura assa rápido, tá? Então, vou colocar e vou voltar para a gente fazer a melhor cobertura de chocolate do mundo. Agora a gente vai fazer o que? A nossa cobertura para o nosso bolo caseiro de cenoura. Existem duas coberturas para o bolo caseiro de cenoura que eu acho que são as melhores. A primeira é a que eu vou ensinar para vocês hoje nessa aula. Então a gente vai aprender a cobertura tradicional e cremosa de brigadeiro de chocolate para o nosso bolo caseiro de cenoura. E existe também a cobertura durinha, aquela que tem gosto de infância, que está aparecendo na tela de vocês aí, que é a cobertura que fica cristalizada por cima. Essa daí vocês vão ter acesso dentro da minha casa. Continuem acompanhando o nosso evento, que vocês vão entender bem o que eu quero dizer com acessar essa receita na minha casa. Fica comigo. Então vamos colocar os ingredientes aqui na minha panela. Vamos utilizar para essa receita então
uma caixinha de leite condensado. Leite condensado, a marca da preferência de vocês. Vamos colocar 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. E vamos misturar muito bem, primeiro o leite condensado com o chocolate em pó. Mexe muito bem. Depois que eu misturei muito bem, ó, o chocolate, fica mais fácil pra gente colocar o creme de leite, tá? Porque, ó, aderiu mais fácil o chocolate em pó direto no leite condensado. Então, vamos colocar aqui o creme de leite. Agora, a questão do creme de leite, deixa eu falar com vocês aqui sobre quantidades. Você pode colocar 1 creme de leite e aí você vai ter uma cobertura mais doce e mais firme também. Ela fica firme mais rápido. Ou você pode colocar 2 creme de leite. Aí vai ser 1 leite condensado para 2 creme de leite. Eu gosto muito, quando se trata de bolos caseiros da vovó, usar 1 leite condensado para 2 creme de leite. Por quê? Porque fica uma cobertura mais fluida. Quando é o brigadeiro branco, fica uma cobertura mais clarinha também. Então eu prefiro essa quantidade. Mas vai da sua escolha, tá? Das 2 formas vai dar certo. E agora eu vou ligar o meu fogão aqui, temperatura média, e mexer até o ponto de cobertura, que é um ponto mais molinho do que o ponto de recheio, certo? Então vamos lá, mexer até o ponto. Pessoal, vou mostrar para vocês como que é o ponto perfeito. Aqui a gente já chegou no ponto, ó. Ó, levantei, ó. Tá firminho, mas escorre com fluidez, ó. Olha como tá fluido. Molinho, porém cremoso, brilhante. Olha essa cobertura. Mexendo sempre sem parar. Usando um leite condensado de boa qualidade. Ó, chocolate de boa qualidade. Ó, o creme de leite pode ser o creme de leite com uma maior porcentagem de gordura, tá? Vai ficar mais brilhante também a sua cobertura de brigadeiro. Mas, se aí na sua região só tem o creme de leite com 17% de gordura, pode utilizar também, não tem problema. Ó, conseguiram ver o ponto direitinho, bem de pertinho? Peguei um recipiente. Agora a gente vai transportar. Olha a textura da melhor cobertura de chocolate do mundo para bolo caseiro de cenoura. Olha que perfeição, olha o brilho, olha a textura. E não esqueçam de colocarem em prática as nossas receitas e anotar com papel e caneta aí para não perder essas receitas. Agora, o que a gente faz para manter a textura perfeita da nossa deliciosa cobertura perfeita? Coloquei num recipiente, tá bem quente a nossa cobertura. Vou pegar saquinho ou plástico filme, tá? E vou cobrir imediatamente a nossa cobertura, tá? Então aqui, ó, pode encostar mesmo que esteja quente, ó. É o saquinho em contato para evitar o que? Aquela casquinha chata na cobertura, tá? Para criar aqueles gruminhos, que depois aí a gente tem que ficar desmanchando os gruminhos, tá? A cobertura perfeita tá aqui, a gente vai deixar ela descansando, tá? Ela vai ficar morninha ou em temperatura ambiente, aí depois a gente vai fazer uma decoração de deixar todo mundo suspirando na internet e desesperados para consumir o teu bolo caseiro de cenoura, que faz parte da receita da minha casa, que eu tô abrindo as portas para sua casa também. Aqui está o nosso bolo de cenoura maravilhoso. Olha que linda essa massa. Deixa eu pegar o outro. Aqui, ó. Aqui, então, as nossas massas maravilhosas. Olha que lindo. E já vou desenformar o nosso bolo de cenoura. Uma dica importante também, não ficar abrindo o forno antes de 25 minutos. Não tem necessidade nenhuma
de você abrir o forno antes de 25 minutos. O que pode acontecer? O seu bolo pode murchar, pode abatumar, pode dar aquele efeito sanfona, que fica bem lindo, você abre o forno e ele murcha. Então, não seja ansiosa, deixe o forno trabalhar para que o seu bolo caseiro fique perfeito, combinado? E agora a gente vai desenformar e fazer uma decoração que vai deixar a tua clientela de queixo caído. Já estou com tudo a postos aqui para fazermos uma linda decoração. Vamos lá? Vamos ver. Olha que perfeição, fumacinha saindo. Uma dica, faça vídeos assim também na hora da divulgação dos teus bolos caseiros. Olha que perfeição. Essa massa lisinha, ó, fofinha, maravilhoso. Vai ser um sucesso. Eu disse que eu ia te ensinar o bolo caseiro de cenoura perfeito, não disse? Mais perfeito que esse daqui será o bolo da nossa aula número 2, onde eu vou revelar o segredo número 2 para você conseguir fazer aí R$ 1.600 em 7 dias. Já pensou? Levantar uma renda extra em apenas 7 dias é totalmente possível. Você só precisa das receitas certas, do passo a passo certo e entrar na casa certa, na casa de quem já percorreu o caminho que você quer percorrer, na casa onde milhares e milhares de alunas já entraram, pegaram o conhecimento necessário e hoje fazem o maior sucesso nas suas regiões, vendendo muitos bolos caseiros, sendo sucesso de vendas, sendo reconhecidas e fazendo muito sucesso com os bolos caseiros. Aqui a gente tem a nossa cobertura molinha e pronta. Deixa eu deixar esse outro bolo caseiro para lá. E o que a gente vai fazer aqui? Uma decoração que deixa o cliente com desejo de consumir o nosso produto, tá? Aqui hoje eu vou fazer decoração, mas nas próximas aulas, principalmente na aula 3, vai ter qual a melhor embalagem, como eu posso fazer o meu produto ser mais desejado com uma embalagem decorada, qual forma eu posso decorar e fazer laços na minha embalagem de bolo caseiro sem precisar gastar muito. Tudo isso eu vou entregar para você na aula 3, que é a aula disparado, a aula mais importante do nosso evento. Você não pode ficar de fora, eu vou revelar grandes informações. E aqui vocês já estão começando a acessar o que a indústria esconde de vocês. A indústria esconde de você que o bolo caseiro de cenoura é o bolo mais vendido do Brasil, que o bolo caseiro de cenoura é o bolo que vai fazer de você uma empresária dentro da sua casa. Eles querem que você acredite que você precisa ir para a CLT, eles querem que você acredite que você precisa trabalhar para os outros para ter alguma segurança financeira, quando na verdade isso é a maior balela. Cada vez vai ficar mais distante e mais difícil as pessoas conseguirem se aposentar aqui no Brasil. Se você não sabe disso, eu estou te entregando essa informação aqui às claras. Cada vez vai ser mais difícil e mais longe a possibilidade de conseguir se aposentar trabalhando CLT no nosso país. Por isso, eu quero levantar o maior número de mulheres comuns que estão começando um empreendimento do absoluto zero, a conquistarem uma super renda a partir da cozinha da própria casa e mostrar para vocês que é possível sim a gente esfregar na cara da indústria que seremos empresárias de sucesso fazendo bolos caseiros no conforto da nossa casa, na nossa cozinha, começando do zero e ganhando mais que muita gente que trabalha aí fora de CLT e que está perdendo o crescimento dos próprios filhos. Então, esse já é o início do segredo que eu tenho para contar para você durante todo esse evento. E na nossa próxima aula eu vou revelar o segredo número 2 e o bolo número 2. O bolo número 2, eu tenho certeza que você nunca viu. Nunca viu. Nunca viu na sua vida. E ele pode ser o campeão de vendas do teu negócio de bolos caseiros. Junto com essa receita eu vou te entregar também e falar a respeito de uma grande oportunidade para você
que quer fazer parte da Casa dos Bolos Caseiros. A sua renda extra em apenas 7 dias. A Casa dos Bolos Caseiros é o nosso curso completo, onde todas essas alunas que você conferiu aí na tela fizeram parte, colocaram em prática, acessaram todos os pilares, todo o passo a passo para fazer sucesso com bolos caseiros, independente se esteja começando do zero, independente se não tem a batedeira para começar, independente se não tenha o apoio de ninguém. Você vai ser totalmente possível, com a Casa dos Bolos Caseiros e Regionais, fazer sucesso e ter a tua tão sonhada independência financeira aí na tua casa. Vamos começar então a decoração do nosso bolo de hoje. Cobertura e uma colher. É isso que você precisa. Eu disse que ia ser fácil. Eu disse que você não precisaria investir em utensílios caros, né? Então vamos lá. Aqui, ó, colher. Ó. Coloquei. Ó. Quando a cobertura está na textura perfeita, ela fica com um caimento perfeito, com uma colher. Ó. Perfeita, né? A gente vai fazer esse mesmo movimento em toda a parte de cima do nosso bolo e depois ainda vamos decorar com brigadeiros e confeitos. Ó, coloco e tiro a colher. Coloquei. A quantidade de cobertura que a gente coloca na colher é como se fosse meia colher de cobertura. Aí você vai ver que vai sair uma quantidade exata, ó. Vou pegar aqui, ó, meia colher, ó, e dou pequenas batidinhas e puxo para cima. Não tem problema que um caimento fique mais alto, o outro mais baixo, tá? Vai ficar bonito do mesmo jeito. Aqui eu tô fazendo bem devagarinho, mas depois que você pegar a prática, você vai fazer bem rápido esse movimento. Vou colocar brigadeiros em cima. Agora, para finalizar, a gente vai colocar um pouco de confeito em cima, que é o mesmo que eu utilizei para os brigadeiros, tá? É esse daqui, da Mona Lisa, mas você pode usar a marca da sua preferência, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar para ele ficar bem bonito, bem chocolatudo. Olha como ficou perfeito o nosso delicioso bolo caseiro de cenoura. Eu tenho certeza que esse bolo vai ser facilmente vendido pelo valor que você quiser. E na nossa próxima aula, além de te ensinar o bolo caseiro secreto que eu nunca ensinei antes, que parece um bolo caseiro inofensivo de chocolate, mas não é, eu também vou te ensinar o truque da embalagem para fazer esse bolo aqui passar de R$30, R$35 para ser vendido a R$50, R$55, porque a forma que você apresenta esse produto também importa e muito impacta no resultado que você coloca de lucro no seu bolso. Olha que lindo o nosso bolo. Maravilhoso, não é mesmo? Eu acredito que esse evento vai ser transformador na vida de milhares e milhares de pessoas. E foi pensando em você que tá precisando ganhar uma renda extra, que tá querendo iniciar na confeitaria, que tem o sonho de trabalhar com bolos caseiros na cozinha da tua casa, que eu criei esse evento. Foi por isso que eu criei, para ajudar pessoas como você, que querem começar, mas não sabem como começar, não sabem como iniciar.
Então fica comigo até o final do evento, que eu tenho certeza que a chave para você abrir a casa dos bolos caseiros na tua própria casa vai ser entregue para você. Amanhã a gente tem a nossa aula número 2 e você não perde por esperar. Receita inédita e exclusiva, truques, o segredo número 2 para você desbloquear R$ 1.600 em apenas 7 dias começando do zero. Uma receita que não precisa de batedeira e não precisa de liquidificador. Vai transformar o teu negócio de bolos caseiros. E também vou falar tudo sobre essa grande novidade, o nosso novo curso, A Casa dos Bolos Caseiros e Regionais, sua renda extra em 7 dias na sua mão. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e amanhã eu volto com mais uma grande aula e muitas novidades. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!